Nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, alguns textos, vamos ler com os irmãos. Nos domingos anteriores, 4 domingos, nós falamos sobre as boas notícias do Natal. Começamos falando sobre a pontualidade de Deus. O texto de Gálatas que diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Entendendo que Deus não atrasa, não adianta, que no tempo certo, essa palavra plenitude do tempo está relacionada a essa pontualidade de Deus. No tempo certo, Deus enviou Jesus para nos salvar. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a nossa reação em gratidão. Acredito que a própria vida, cada dia que nós levantamos cedo, cada dia que nós lembramos que nós estamos com Deus, que nós temos direção em Jesus, temos gratidão nos nossos corações. Então, tivemos uma leitura da visita dos magos, como eles louvaram a Deus, entregaram presentes a Deus. A terceira mensagem também falando sobre reações, reação ao Natal, porque o Natal é uma notícia de alegria, e uma notícia de alegria nos faz reagir. E nós lemos o texto dos anjos e os pastores, falando que eles estavam no campo e de repente eles saíram para encontrar com Jesus, e já assim adoraram também a Deus. E então nós falamos a respeito dessa mudança de atitude. Eles adoraram, eles evangelizaram, eles falaram de Jesus. No domingo passado nós falamos sobre a questão da luz de Jesus. Jesus traz luz à nossa vida. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, Lucas 1,78, qual nos visitará o sol nascente das alturas, versículo 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus passos, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, graças à misericórdia de Deus, nós temos esse nascimento de Jesus, que é chamado aqui de visita do sol nascente das alturas. E o nascimento de Jesus nos proporcionou a salvação. A partir do nascimento, da sua vida e morte, nós somos salvos. Eu queria refletir um pouquinho sobre Jesus ser o nosso presente. Ao mesmo tempo, Jesus é o aniversariante. E um pouquinho sobre quem é Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Um dos textos que eu acredito que podem resumir quem é Jesus, que é Isaías 9, versículos 6 e 7. Se o Caio quiser colocar aí para a gente, pode colocar, Caio. Isaías 9, 6 e 7. À medida que eu fale alguns textos aqui, se você quiser colocar. É um texto bem conhecido, Isaías 9, 6 e 7, que fala: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui ele diz que Jesus veio para que, através desse governo de Deus, haja paz sem fim. Também diz que ele veio estabelecer e firmar mediante juízo e justiça esse reino de Jesus. Mas eu quero me atentar para o versículo 6, as palavras, maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Será que nós já decoramos? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro, Jesus é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, Deus é o nosso conselheiro. Como é bom ouvir bons conselhos. A gente pensa que a nossa vida ela está sendo moldada e desenvolvida a partir de pequenas atitudes que nós tomamos dia a dia. Às vezes a gente não percebe isso. Eu quero até falar sobre esse tema numa outra ocasião, provavelmente lá no dia 31, dia 1º, primeiro domingo, como uma forma da gente começar um novo ano. Mas essas atitudes pequenas, e não é só atitude, é o que não fazer também. A gente acha só que o que a gente faz que molda a nossa vida, mas o que a gente deixa de fazer. E isso está relacionado com termos conselhos, bons conselhos. Termos bons conselhos. Esses bons conselhos vêm da onde? Vem de Deus, vem de Jesus. Tem maus conselhos também, não tem? Maus conselhos vêm de onde? Vem do inimigo. Bons conselhos vêm de amigos, amigos que temem a Deus, amigos que Deus coloca na nossa frente, na nossa vida, para a gente também assim crescer e desenvolver. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, a força de Deus. Aquele que disse, haja luz e houve luz, é o mesmo que fala, haja luz. Nós lemos isso domingo. Haja luz, haja salvação, haja vida. Deus fala conosco assim. Deus não tem planos frustrados. Nós temos muitos planos, mas a nossa força tem limites e às vezes a gente planeja mais do que pode e não consegue. Às vezes a gente não planeja como deveria, também não consegue. E até o que a gente faz é limitado. Tem pessoas que conseguem fazer melhor e tudo. Nós somos limitados, mas Deus não. Deus é a nossa fortaleza, é rocha. Então nós temos esse Deus forte. Pai da eternidade. Não tem tempo para Deus. Você já percebeu que nosso tempo, ele está relacionado a alguns momentos, e em determinado momento nós fazemos uma coisa, nós fazemos outra, em determinado momento nós já não conseguimos mais, às vezes pelas nossas próprias forças, às vezes pela nossa questão do nosso cargo, que deixamos de trabalhar, mas o Deus é o Deus da eternidade, e Ele, em todo o tempo, Ele está conosco, Ele não deixa de agir. Desde o momento em que nós tomamos consciência de Deus, nós temos a salvação, e não só até o último dia da nossa vida aqui na terra, mas até a eternidade. Deus é o Pai da eternidade, é o Pai que está conosco sempre. E por último, o príncipe da paz. Príncipe da paz. Quer ter paz? Quer viver em paz? Lembre-se de Jesus, tenha Jesus, busque a Jesus, encontre com Jesus. Eu gosto muito dessa passagem que traz esses pontos. Quem é Jesus? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Natal é tempo de presentes, certo? E presente para nós é Jesus. Tem uma mensagem que às vezes eu coloco no boletim, eu já falei algumas vezes aqui, que fala a respeito
dos presentes, que algumas pessoas ainda têm até hoje o costume de guardar presentes para abrir no Natal ou depois do Natal, no dia do Natal. E nessa mensagem, o título dela é Abra antes do Natal. Se o presente é Jesus, você não pode deixar para receber Jesus só no Natal, mas antes do Natal, o ano todo, em qualquer momento. E o texto que eu sempre relaciono a essa mensagem é Lucas 1. Veja para nós aí, Lucas 1, a partir do verso 11. Esse texto, ele fala a respeito de João Batista. Então é antes do nascimento de Jesus. E aqui diz que João Batista veio para preparar o caminho. Lucas, versículo 1, a partir do verso 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, apareceu a Zacarias. Vendo Zacarias, Zacarias viu o anjo. Vendo o Zacarias, turbou-se e se apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Só até aqui o 17. João Batista então tinha uma função de preparar esse caminho, pregação de arrependimento, para quando Jesus chegasse, aquelas pessoas já estivessem prontos para receber Jesus. Eu fico pensando a respeito da nossa vida hoje. A gente não pode esperar Jesus voltar para preparar-se, para arrepender, para ter Jesus no coração. Então é como se a igreja hoje fosse como esse João Batista, como se a pregação do Evangelho fosse esse momento em que nós nos preparamos, em que nós temos Jesus. Ele não vem agora como nascido como uma criança. Jesus volta a esse mundo e Ele vai nos encontrar já arrependidos, preparados para estar com Ele. Então essa passagem fala sobre Jesus, é o nosso presente. Abra o presente. E o que significa abrir? É estar preparado para a chegada de Jesus. É arrependimento, é comprometimento. Por que antes do Natal? Porque o Natal é uma representação do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus. E nós podemos sim, também pensando já no final do ano, estar pensando a respeito da nossa vida, fazer um autoexame, um balanço geral. O que nós precisamos melhorar para estar mais e mais com Jesus, para receber esse presente? Abra antes do Natal. Mas eu disse também que o aniversariante é Jesus. Ele é ao mesmo tempo que ele é um presente para nós. Quando você pensa em aniversário, você vai no aniversário de alguém, você não chega lá, e aí, cadê o meu presente? Você chega lá e provavelmente, no mínimo, você dá um presente. Se não der nada, mas dá o parabéns para a pessoa. Não recebe, mas dá o parabéns. Qual é o presente que nós vamos dar para Jesus? Vamos ler mais um texto? João 17.
Lucas, João 17, a partir do verso 20. Antes de lermos, esse texto está relacionado à questão do presente. Quando você vai dar um presente a alguém, você precisa conhecer essa pessoa, e você precisa conhecer e pensar no que essa pessoa quer receber. O que essa pessoa quer receber. E o que Jesus quer receber? Então aqui nós vamos tentar entender um pouquinho sobre o que Jesus quer receber. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Forte, né? Assim como eu sou um contigo, ó Pai, eles também sejam um. Olha que tamanho, né, de intimidade que nós podemos ter com Jesus. Então, aniversariante é Jesus, ele vai receber o presente. Qual presente ele quer? O que ele pede? E ele pede que onde ele está, estejamos também nós com ele. Ele quer a nossa presença. O grande presente que nós podemos dar para Jesus é nos aproximarmos dele, é estarmos com ele. Olha aqui uma frase de John Piper: o que Jesus mais quer para o Natal é que os seus eleitos estejam reunidos e então alcance o que mais desejam, contemplar a sua glória e então desfrutá-la, como o mesmo desfrutar do Pai e do Filho. Para nos aproximarmos de Jesus, nós precisamos nos afastar de tudo que desagrada a Deus, ou tudo que nos distancia de Jesus. E quando nós nos aproximamos de Jesus, nós podemos glorificar Jesus. Lembra que eu falei a respeito da palavra glória? A palavra glória significa peso, dar peso a alguma coisa, dar valor a alguma coisa. Glória significa valor. O que nós damos valor, nós estamos glorificando. Se nós damos valor ao nosso descanso, à nossa casa, ao nosso emprego, ou algum prazer, nós estamos dando glória a isto. À medida em que nós damos a Deus essa glória, é que nós sentimos e entendemos o peso, a importância de Deus. E não tem como dividir glória. Ou você reconhece o Senhor como importante, ou não. Ou você dá todo o seu tempo para algumas coisas e de repente o que resta de tempo eu vou dar para o Senhor, ou não. Devemos então nos afastar de tudo o que nos afasta de Jesus e nos aproximar de tudo o que nos remete a Jesus. Eu comecei perguntando ou falando a respeito de quem é Jesus, e disse que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Mas quem é Jesus? Vamos ler mais um texto? Mateus capítulo 1, 22 e 23. Vou ler apenas o verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem é Jesus? Deus conosco. Eu quero concluir falando sobre este versículo. Acredito que também é uma passagem muito importante que nós devemos lembrar nesse Natal. Teve um ano que a gente fez o tema do mês, esse tema, né, Emanuel, Deus conosco, em várias mensagens falando a respeito de Deus, como ser o Deus conosco. Natal é lembrar que Deus está conosco sempre. Natal é o momento de lembrarmos que nós podemos confiar em Jesus. E sobre esse texto, tem uma passagem de Spurgeon, ou um comentário de Spurgeon, que eu sempre gosto de lembrar. Ele diz o seguinte: põe-me em um deserto, onde plantas não crescem, eu ainda posso dizer, Deus conosco. Põe-me no perigo do oceano, onde meu barco me balance loucamente sobre as ondas, eu ainda diria, Emanuel, Deus conosco. Sim, em uma tumba, lá dormindo em meio à corrupção, ainda lá poderia ver as pisadas de Jesus. Ele trilhou o caminho de todo o seu povo e ainda é Deus conosco. Interessante as afirmações dele. Deus conosco. Independente das situações. A gente passa por muita aflição, por muita dificuldade, principalmente porque a gente é muito frágil. Às vezes alguém pensa, fulano só sofre quando está desempregado, quando está doente, quando... Não. Esse fulano que somos nós, sofremos quase todo dia. Às vezes por nada. Ficamos aborrecidos por coisas que a gente nem quer falar. Sofremos, ficamos tristes. Mas o que nos traz novamente a paz? É lembrar que Deus está conosco sempre. Spurgeon termina essa parte dizendo: Deus conosco é o conforto do sofredor, é o bálsamo de sua dor, o alívio de sua profunda tristeza, é o sono que Deus dá a seu amado, o descanso depois do trabalho e da labuta. Só podemos descansar porque nós temos essa presença de Deus. Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus é o nosso presente. Abra, como? Prepare-se. Prepare-se para receber Jesus. Confesse seus pecados. Busque a Deus. Prepare-se para o Natal. O aniversariante é Jesus. Dê presente. Qual presente? A sua presença. Jesus não quer dinheiro, não quer sacrifício, Ele quer nosso coração. E quem dá o coração dá muitas outras coisas. Quem é Jesus? É o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Deus nos abençoe mais uma vez, nós possamos descansar em Jesus.